Em nosso estudo de hoje, a lição 42 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Verdade Reencarnacionista. Teria sido a alma criada no momento da concepção na mulher, segundo as teorias antirreencarnacionistas? Como será a pré-existência? O espírito já é criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? E os pensadores se voltam para os vultos eminentes do passado. As autoridades católicas valem-se de Tomás de Aquino, que acreditava na criação da alma no período de tempo que precede o nascimento de um novo ser, esquecendo-se dos grandes padres da antiguidade, como Orígenes, cuja obra é um atestado eterno em favor das verdades da pré-existência. Outras doutrinas religiosas buscam a opinião falível de sua ortodoxia e dos seus teólogos, relutando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. Pascal, escrevendo na adolescência o seu tratado sobre os cones, inúmeros espíritos de escola, laborando com a sua genialidade precoce nas grandes tarefas para as quais foi chamado à Terra, constitui uma prova eloquente aos olhos dos menos perspicazes e dos estudiosos de mentalidades tardas no raciocínio à prol da verdade reencarnacionista. Cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporais, porquanto ela significa uma bênção divina. Uma encarnação é como um dia de trabalho, e para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Aprisionado o espírito no castelo corpóreo, seus sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. A vocação é o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são testemunhos mais eloquentes da verdade reencarnacionista. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores dos mundos, em momentos de santificada inspiração. A velha discussão sobre a reencarnação. A reencarnação é ou não é uma realidade? E a gente, se não tivesse experiência pessoal, vou falar do meu caso aqui, muito particular. Eu nasci tendo recordações de vida passada e fui descobrindo com o tempo que normalmente quem tem recordações de vida passada, a recordação é sempre traumática. E por que eu nasci com aquilo? Aquilo me impressionou tanto, me deixou tão marcado que eu tinha muita dificuldade até de falar sobre o tema, até começar a falar abertamente e descobrir, até mesmo para efeito de estudos da psicologia, que quando a gente aprende a falar sobre a nossa dor, ela deixa de doer tanto. Chegou um momento que eu comecei a conversar com várias pessoas sobre como é que eram as minhas recordações, recebi algumas orientações também, um espírito amigo chamado Dr. Herman, ele falou para mim, meu filho, são verdadeiras as recordações que você tem, mas não se apegue ao passado, vamos aprender a quebrar o retrovisor, porque algumas vezes é permitido a gente lembrar do passado só para não cair no mesmo erro. Mas quando a pessoa não tem experiência pessoal, ela vai ficar apenas com o que tem de teórico e teoria, tem várias religiões e cada um pretendendo ser dona da verdade, a gente vai encontrar aquelas indagações, né? Por que uma criança nasce muito mais inteligente do que a outra? E o que essa criança fez para trazer essas enfermidades tão graves? E a resposta vai ser sempre aquela, isso é um mistério de Deus. E aí vem os espíritos falando, não, olha só, se você parar para pensar que essa experiência que a gente está tendo agora na matéria é mais um dos vários capítulos que a gente tem de experiência material, a gente vai entender que a criança que está trazendo essa inteligência muito acentuada, na verdade, ela está trazendo essa experiência esforço
do que aconteceu com ela em outras experiências. Então está aqui o penúltimo texto. A vocação é o impulso natural oriundo de repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Mas algumas pessoas preferem a posição de acreditar que isso está sendo simplesmente um dom de Deus e dá até uma impressão de privilégios, né? Deus dá privilégio para um e para outro. A doutrina espírita vem falar para a gente aqui, ó, Deus não dá privilégio para ninguém não. Na verdade, tudo que você tem é fruto de conquista sua mesmo, com muito suor, com muita dedicação. E assim como aqui na Terra, não vai passar em concurso público de maneira honesta aquele que não estudou, né? Só vai passar aquele que estudou. Com relação às leis divinas, é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Tudo que a gente traz com a gente é fruto de conquistas que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de várias experiências. Mas as indagações continuam, a gente deixa aqui que apenas a informação de que no século passado nós tivemos nos Estados Unidos da América um senhor chamado Ian Stevenson, que foi da área da ciência, um homem que se interessou por fazer o estudo da reencarnação, um estudo que consistia no seguinte: ele ouvia crianças relatando recordações de vida passada, de locais, descrição da sua família, descrição até da maneira como haviam desencarnado, como haviam morrido, corpo físico, perdido o corpo físico. O espírito, nem a gente não morre nunca. E ele tinha recurso financeiro e a Universidade de Virgínia estava fazendo justamente isso, que ele pudesse realmente pesquisar. Então ele pegava o avião, ele ia lá na Ásia, ele ia na Europa e confirmava os casos e deixou catalogado os casos que ele confirmou. Aqui no Brasil nós tivemos o doutor Hernani Guimarães também fazendo esse estudo científico sobre a reencarnação, e agora, atualmente, nós temos alguns irmãos aqui no Brasil também super interessados nesse trabalho, em darem continuidade a essa prova da reencarnação. Utilizando os mesmos elementos, pegando casos e daqui a pouco catalogando. Em breve a gente vai ter notícias. Eu estive num congresso espírita em Juiz de Fora e assisti ao lançamento de um livro também, de um companheiro que está iniciando esse trabalho, está viajando aí o mundo inteiro. Então, quer dizer, a gente em breve vai ter mais notícias, mais detalhes sobre esse estudo científico da reencarnação. Por enquanto, a gente só fica de uma maneira, como eu fiquei até quando eu estava conhecendo a doutrina. Eu falei, a doutrina da reencarnação, ela é tão encantadora, ela é tão cheia de justiça, cheia do amor de Deus, do Pai mesmo, que quando eu conheci a primeira vez eu falei assim, poxa, até se não fosse isso, eu ia torcer muito para que fosse. Eu ia preferir muito que fosse do que esse terror fantasiado de você ser condenado eternamente ao inferno ou ir para o paraíso, e mesmo no paraíso ficar afastado eternamente de entes, amigos, parentes que você gosta muito, mas que por deslize, por descuido, foram parar no inferno. Eu estou no paraíso e nunca mais encontro meu amigo que eu gosto que está lá no inferno, ou eu vou para o inferno e não saio nunca mais de lá. Realmente é muito mais consolador a gente entender como etapas. E é claro, a gente entender que o inferno existe. A única diferença é que você não fica eternamente nele. O inferno é um estado de consciência nosso, estado de remorso, estado de arrependimento, ou estado até de você verificar, reconhecer o erro que você praticou e verificar a dor que você espalhou, para que dali para frente a gente recomece novas experiências. Então, existe sim. Mas essa experiência que a gente está tendo aqui agora, ela é a melhor que a gente está tendo, a gente está incluído no melhor cenário que podia. Hoje eu olho para cima o tempo todo e falo muito obrigado pela minha família, pelo local que eu estou trabalhando, por onde eu estou morando, pelos ofícios que eu estou desempenhando, porque tudo que está acontecendo nesse momento está acontecendo para o nosso progresso. E a gente vai começar a entender daqui a pouco que a reencarnação, a cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina para cada um. Então a gente fica com aquela frase que é utilizada nos carros: reencarnação, uma questão de justiça. Muito obrigado, Emmanuel, pelas reflexões, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.